Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que eu volto ao projeto Justiça Cidadã para falar sobre o tema mediação. Esse projeto me é muito caro porque é um trabalho maravilhoso feito pela desembargadora Cristina Gaulia, que eu já fiz aulas em diversas edições desse projeto e tenho um imenso prazer em vir falar nesse trabalho. Esse ano um pouco diferente porque estamos aqui digital, né? Não estou podendo ver os alunos do projeto, que é sempre um enorme prazer vê-los, e nem vou poder fazer a experiência da mediação com o grupo, que é também muito boa, mas eu acho que a gente pode deixar isso por uma outra situação. O que é, na verdade, mediação? Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão mediação, aquela pessoa é um mediador, ele tem um dom para mediação, ele tem uma facilidade para ajudar as pessoas a resolver conflitos. Então, a ideia de mediação está ligada à ideia de conflito. Agora, como a gente vai entender esse trabalho? A mediação é, na verdade, uma ferramenta. Ela vai ser usada dentro de algumas regras que a ferramenta possui, embora ela seja profundamente informal, ela tem algumas regras que precisam ser atendidas. E para que ela serve? Para que eu vou usar a mediação? Eu vou usar a mediação sempre que por alguma razão, a comunicação entre as pessoas estiver sido rompida, estiver sido de alguma forma e por alguma razão truncada, ou por um mal-entendido, ou por uma negação de uma das partes ao diálogo, à conversa, e eu vou romper esse elo de conversa, e por conta disso eu não vou ter condições de resolver um conflito. Então, a comunicação, na verdade, ela é o mais importante veículo de socialização, de entrosamento entre as pessoas. Quando eu estou numa sala de aula, quando eu estou numa igreja, quando eu estou numa reunião, quando eu estou numa festa, eu preciso socializar com essas outras pessoas. E a forma de eu fazer isso é através da comunicação, que pode se dar pela fala, pela conversa, ou pode se dar também por atitudes, né? A gente lembra, a gente sabe quando uma pessoa não quer conversar, ela cruza os braços, faz uma aparência de poucos amigos, e ela então não permite que a comunicação flua bem. Mas independente disso, existem pessoas que já têm uma relação, parentes, amigos, colegas de trabalho, e que por alguma razão essa comunicação veio a ser rompida. E com esse rompimento começam a surgir os mal-entendidos, as interpretações erradas sobre coisas que a pessoa está fazendo, ou sobre alguma coisa que ela disse, e cada um vai interpretar aquilo de acordo com os seus sentimentos, de acordo com as suas impressões, que nem sempre são as verdadeiras. Então, quando existe um conflito, quando existe um desentendimento entre pessoas, a comunicação precisa ser restabelecida para que as pessoas conversem, troquem ideias, falem do que sentem, do que parece que aconteceu, para que elas possam se fazer compreender pela outra parte. É nesse ponto que entra a mediação. O mediador é, então, um facilitador. Ele é uma pessoa que vai ficar entre aqueles que estão em conflito para ajudá-los
a resolver, a superar aquele entrave na comunicação. E ele faz isso através de técnicas. A mediação é um conjunto de técnicas. Essas técnicas são usadas pelo mediador para tentar ajudar as partes. Agora, o mediador, ele não interfere nessa relação. Essa relação entre as partes, ela é resolvida pelo diálogo, é resolvida pela conversa. O mediador não propõe soluções, o mediador não interfere nesse diálogo, ele não diz quem está certo, quem está errado. O mediador não é um julgador, o mediador é apenas um facilitador. É alguém que está ali para ouvir as duas versões, ajudar as pessoas a encontrar uma forma de resolver o conflito. E por quê? Porque o conflito, embora ele não seja sempre negativo, vocês podem ver que às vezes a pessoa não fala alguma coisa, você sabe que aquela pessoa não está bem, mas a pessoa não fala e você não sabe o que está acontecendo. Ela fica calada e até que chega num ponto que ela não aguenta e aquilo, de uma certa maneira, rompe, estoura de uma forma ruim, de uma forma grosseira, de uma forma até agressiva. Então, o conflito tem isso de bom, ele coloca para fora aquilo que está, de uma certa maneira, dentro da cabeça e dentro do coração da outra pessoa, sem que ela consiga colocar para fora. Então, o conflito, por si só, ele não é nada negativo, ele é até positivo, porque ele vai expor aquilo que, de uma certa maneira, está guardado, está escondido dentro da pessoa. Nós que temos família, maridos, companheiros, filhos, nós estamos cansados de ver isso acontecer, né? O diálogo familiar, ele é cheio de dificuldades, ele é cheio de mal-entendidos, ele é cheio de silêncios que não são explicados, né? E acaba gerando para cada um de nós uma série de dúvidas, uma série de interpretações. E o mediador vai fazer o quê? Ele vai colocar essas duas partes, uma em frente à outra, e cada uma vai colocar a sua versão sobre aquele fato que causou o desentendimento. Então, mas é um fato, como é que pode o fato ser diferente para uma pessoa e para outra? Pode. Às vezes eu olho aquele mesmo fato e tenho uma interpretação diferente daquilo, né? Ou eu posso ter também uma interpretação diferente, mas eu não comento essa interpretação e fica sempre aquela situação mal resolvida entre as pessoas. A primeira coisa importante da mediação é que o mediador vai dizer quais são as regras daquela conversa, né? Ele vai dizer tudo aquilo que precisa ser respeitado. Por exemplo, quando uma pessoa fala, a outra escuta, porque é importante que a outra parte escute o que a outra parte está falando. Então, quando um fala, o outro não interrompe, não interfere, porque ele vai ter a vez dele de falar e vai colocar a sua versão. Então, o mediador escuta ambas as partes, uma parte escuta a outra, e depois disso, o que o mediador vai fazer são perguntas às partes para ajudá-las a entender o conflito. Então, eu pergunto, mas por que você agiu dessa maneira? Mas por que você não gostaria que o José fizesse dessa maneira? Então, o mediador vai fazendo perguntas, vai colocando questões para que as partes entendam, na verdade, a origem daquele conflito, o que foi que causou aquele conflito. E isso pode ser aplicado, essa técnica, ela pode ser aplicada em todos os espaços. Ela pode ser aplicada na escola, ela pode ser aplicada no ambiente de trabalho,
ela pode ser aplicada nas empresas, ela pode ser aplicada na família. Então, em todos os ambientes, a mediação tem a sua aplicação. A gente vê isso com muita frequência, né? Nas questões de família, né? Vocês, não sei se já ouviram falar da mediação judicial. O que é a mediação judicial? O Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça do Brasil inteiro, abriram uma porta para que as pessoas viessem tratar dos seus problemas antes de entrarem com uma ação judicial. Porque vocês sabem, as ações judiciais são caras, às vezes as ações judiciais exigem das partes um investimento de tempo e de dinheiro muito grande e muitas vezes não chegam a... Pronto, voltou, está reconectando. No tempo em que eu era juíza, eu tive a oportunidade de ver você proferir uma sentença e as duas partes ficarem insatisfeitas. Nenhuma das duas gostou daquela decisão. Uma porque foi mais do que ela queria pagar, a outra porque foi menos do que ela queria receber. Então, saíram as duas dali aborrecidas. Então, o tribunal abriu essa porta, que é a mediação judicial, com que finalidade? Que a pessoa que tem um problema com alguém, antes de se encaminhar para a ação, antes de procurar um advogado, gastar dinheiro, ela vai poder ir ao serviço de mediação do tribunal e levar lá essa questão que ela está expondo. O tribunal vai chamar a outra parte e vão conversar antes da ação ser proposta. Isso é a chamada mediação pré-processual. O juiz também, hoje, pelo nosso novo Código de Processo, é obrigado a também oferecer essa oportunidade às partes. Vamos imaginar que a ação já foi proposta, as partes já foram citadas, o juiz vai marcar uma audiência de mediação para que as partes compareçam antes de ser proferida uma sentença. Qual é o interesse disso? É que as partes vão encontrar uma solução à medida, vão encontrar uma solução que agrade a ambos. Claro que essa solução, para agradar a ambos precisam entender o que o outro quer e compartilhar do interesse da outra parte e encontrar alguma coisa que satisfaça a ambos sem que ninguém perca tudo, não é? Então, é muito comum nas ações de família, por exemplo, em que a gente vê os casais indo para a mediação para resolver alimentos, para resolver a guarda dos filhos, para resolver a escala de visitas. Então, isso é bastante comum em família, também na área de comercial, na parte de cobranças, de dívidas, também vão lá a mediação ou também a conciliação, que isso deve ser objeto de uma outra aula, para encontrar alguma coisa. Bom, eu quero pagar, mas eu não tenho esse dinheiro todo, mas eu posso pagar parcelado, eu posso dar X parcelas de tanto, né? E com isso encontrarem uma solução que seja boa para as duas partes. E o mais importante, a mediação é uma providência para o futuro. Quer dizer, o ideal da mediação é que não se revire o passado. O passado só é importante para oferecer referências para se chegar a algum acordo. O ideal é que a mediação é para o futuro, é para você aprender a resolver os seus conflitos sem ter que recorrer ao Poder Judiciário. Você poder resolver diretamente com o seu vizinho, diretamente com os seus familiares, sem precisar recorrer ao Poder Judiciário.
porque sobrecarrega o Poder Judiciário, que já é bastante sobrecarregado, como vocês sabem, e também porque a solução não vai ser a ideal. Isso vocês podem ter certeza. Por mais que o juiz se esforce em fazer a justiça, ele nunca fará a justiça melhor do que aquela que vocês encontraram em comum acordo através do diálogo. Então, a mediação, ela é uma ferramenta hoje usada no mundo inteiro e com muito sucesso, que pretende fazer com que as pessoas aprendam a dialogar, aprendam a conversar, aprendam a se responsabilizar por aquilo que fazem, para que possam, então, se tiver que arcar com alguma despesa, algum custo daquilo que causaram, serem capazes de arcar com isso e de, no futuro, em situações semelhantes, poderem resolver os seus conflitos sem recorrer ao judiciário. Eu sei que muitas das pessoas que trabalham no projeto, que vêm para as aulas do projeto, são líderes comunitários, né? Nas comunidades, ela é uma ferramenta maravilhosa. Por quê? Ela é uma ferramenta inclusiva. Ela traz as pessoas para o diálogo. Então, o agente comunitário vai poder trazer para as questões importantes da comunidade, como a questão do lixo, como é que nós vamos resolver aqui na comunidade a questão do lixo? Então, um vizinho reclamou do outro que botou o lixo na porta dele e isso cria um conflito na comunidade. Como é que o líder comunitário vai trabalhar isso na sua comunidade? Vai trazer as pessoas para conversarem, as pessoas vão dar sugestões, vão dar opiniões e com isso elas vão criar uma regra que vai ser cumprida por todos, porque todos participaram na construção daquela regra, daquela rotina. Então vão entrar em acordo de que o lixo vai ser separado, o material que pode ser reciclado já vai ser entregue lá na comunidade, no local de reciclagem, o lixo que não é reciclável vai ser colocado em algum lugar para coleta, enfim. A decisão que vai ser tomada pelo grupo é uma decisão que vai ser com certeza acatada. Por quê? Porque ela foi objeto de uma reflexão do próprio grupo. Todos vão se responsabilizar por aquela decisão porque todos participaram da sua elaboração. Então, esse processo de conversa, de diálogo com os grupos, ele é construtivo porque ele gera soluções que são sustentáveis, porque os grupos que construíram essa solução vão estar comprometidos com o seu cumprimento. A mesma coisa são nos acordos de família, por exemplo, em que vão os pais. A outra vantagem da mediação na família, por exemplo, é que outros membros da família podem participar dessa conversa. Então, por exemplo, as sogras podem vir participar, não é? Não vão dizer que as sogras vão atrapalhar, não, nada disso. As sogras vão participar da conversa e tentar encontrar, junto com o casal, soluções boas. Soluções de que uma delas pode apanhar uma criança no colégio enquanto o pai não chegou do trabalho ou a mãe não chegou do trabalho. Enfim, tudo aquilo que é construído através do diálogo, através de abrir o coração para colocar para fora, para dialogar, para comunicar. Toda vez que isso é feito de comum acordo, é muito mais importante. O que sobressai na mediação é a questão do mediador ser um facilitador. Muitas vezes as pessoas que vão à mediação lá no tribunal ficam um pouquinho assustadas porque é no tribunal. Então fica sempre parecendo que é alguma coisa do tribunal, que vai ter um juiz, que vai ter alguém que vai
que vai julgar aquele problema, que vai julgar aquela causa. Eu não posso falar tudo porque alguém vai julgar aqui aquilo que eu estou falando. Bom, nada disso é verdade. Por quê? Mesmo que a mediação aconteça no tribunal, como de fato acontece, a mediação, o mediador, ele não julga, ele não emite nenhum tipo de julgamento ou concorda com um lado e discorda com o do outro, nada disso. O mediador, ele é, como eu disse, um facilitador. Ele vai escutar. Então, por exemplo, na mediação comunitária, que muitos de vocês fazem, vocês vão ver que o mediador comunitário, ele também vai ouvir, ele também não deve julgar, ele também não deve dizer quem está certo, quem está errado. Ele deve, pelo contrário, procurar tirar daqueles diálogos que foram colocados as melhores participações possíveis, encorajar as partes, dar aquelas partes fortalecimento para cada uma delas, para que elas sejam capazes de trazer com realidade, com verdade, aquilo que está acontecendo. A ideia não é que o mediador comunitário vai dizer quem é que está certo e quem não está. Não é essa a ideia. A ideia é que as pessoas sejam capazes de encontrar um espaço seguro, um espaço de acolhimento para falarem das suas questões, para falarem das suas demandas, dos seus problemas, daquilo que eles veem como alguma coisa que pode melhorar, né? A mediação, ela é sempre no sentido de melhorar, no sentido de que você seja capaz de ser uma pessoa melhor, uma pessoa acolhedora, uma pessoa menos competitiva, né? Uma pessoa que soma, né? E não uma pessoa que divide, né? A mediação, ela está ali para somar ideias, para somar pensamentos, para somar pontos de vista e dali, daquele somatório todo, dirimir o conflito, terminar com o conflito por força de uma participação de todos. Então, essa é a ideia da mediação. É com essa ideia que se trabalha em todos os campos da mediação, em todos os espaços aonde ela é aplicada, né? A ideia é que não haja esse argumento de autoridade, que a gente não tenha como uma criança que de toda vez que tem um conflito entre nós, que a gente tenha que ir ao juiz, né? Como que se o juiz fosse um grande pai para resolver as questões. A gente deve tentar resolvê-las entre nós, né? Quando nossos filhos brigam, discutem, a primeira coisa que eles dizem: papai ou mamãe, olha aqui, o fulano fez isso, né? Então, isso já começa errado daí, porque aí o pai ou a mãe se sente na obrigação de dizer quem está certo e quem está errado, quando a ideia é que ambos discutam, conversem, troquem ideias até descobrir quem é que está certo e quem está errado, ou que ambos estão certos ou que ambos estão errados. Isso entre eles, sem que tenha que vir uma autoridade do pai e da mãe, e depois isso vai para a escola. A escola, a mesma coisa, o aluno discute com o coleguinha na sala de aula e daí vão para a diretora, a primeira providência da professora: vou mandar você para a diretora. E aí a diretora é a autoridade, ela vai lá e diz: todos dois aqui para minha sala e fulano e fulana estão de castigo. Então, esse pensamento de que as coisas são resolvidas pelo julgamento da autoridade é que a mediação pretende ajudar a erradicar, acabar com esse tipo de ideia de que eu não sou capaz de resolver junto com o meu coleguinha
junto com meu irmão, junto com meu vizinho, os problemas que a nossa vida e sociedade criar. Porque eu sou capaz de resolver. Não é porque o vizinho colocou o lixo na minha porta que eu vou pegar agora o meu lixo e vou colocar na porta dele. Isso em mediação se chama escalada de conflito. É isso que eu vou fazer. Eu pego o lixo, jogo na casa dele, amanhã ele pega uma arma e vem me dar um tiro. Porque a escalada de conflito é assim. O que eu tenho que fazer é acabar o conflito. E trabalhar para que eu consiga conversar com meu vizinho, para que meu vizinho seja capaz de entender que não pode botar o lixo na minha porta, que existe um lugar. Vamos combinar nós dois aonde nós colocaremos o lixo a partir de agora. É claro que às vezes os ânimos entre vizinhos, ou entre pais e filhos, ou entre irmãos, estão muito exaltados e precisa de uma terceira pessoa para ajudar a mediar esse diálogo. E é aí que entra o mediador. Então, o mediador é esse terceiro que vai ajudar as partes a conversarem, a encontrarem o seu ponto bom e a encontrarem a solução dos seus problemas, evitando que haja essa escalada de conflito. Então, a mediação é, assim, uma ferramenta muito útil para a vida toda. Quem aprende a mediar passa a ter melhores relações pessoais, melhores relações familiares, melhores relações de trabalho, porque aprende a ouvir o outro, ouvir aquela interpretação que o outro está dando a alguma coisa que está em frente a nós e que está vista por nós e que nós não conseguimos ver o outro lado. Então, ouvir o outro com amor, com compaixão, com misericórdia, com vontade de ajudar e tentar encontrar ali um ponto comum bom para todos os dois. E criar essa prática de que conflito vão sempre existir nas nossas vidas. Todo mundo que se relaciona socialmente tem conflito. Então não adianta pensar, não, o conflito vai acabar. Não, o que eu tenho é que aprender a lidar com esse conflito, a trabalhar o conflito na minha cabeça e ajudar o meu companheiro a trabalhar o conflito na dele, para que a gente possa solucionar os nossos conflitos. Porque a vida social é vida de conflito. Nós ainda não chegamos ao ponto de viver uma vida perene, maravilhosa, sem nenhum tipo de dificuldade. Não é isso. Nós que vivemos agora essa pandemia, sabemos quantos conflitos surgiram durante a pandemia, né? E dentro de casa, com a família, violência contra a mulher, enfim, uma série de outros conflitos que nós vivemos aqui por conta da pandemia. E viveremos outros. Então, o importante, o que é? Saber que o outro pode, junto comigo, encontrar uma solução para os nossos problemas. E a mediação é essa ferramenta que eu estou apresentando para vocês e que vocês vão poder ler sobre ela, procurar se informar mais sobre ela. Então, muito obrigada pela presença de todos que estiveram aqui conversando comigo nessa tarde. Eu estou aqui no Porto, em Portugal. Mando um grande beijo para todos vocês e nos falaremos sempre. E muito obrigada a desembargadora Cristina Gauler por mais essa oportunidade de falar no projeto Justiça Cidadã. Muito obrigada, uma boa tarde para todos.